Olá, amigas e amigos. Estamos aqui para a gravação do nosso quarto podcast. O tema de hoje é cobrança, cobrança indevida, dívidas antigas, aqueles telefonemas que recebemos cobrando coisas que nem se lembra mais. E temos a grata satisfação de receber para essa entrevista o professor Jorge Alexandrides, que é especialista nesse assunto, né? Tem um currículo bem extenso. Ele é leiloeiro público oficial do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, especialista em Direito das Relações de Consumo pela PUC também, palestrante e escritor, professor de Direito Processual Civil e Direito do Consumidor e professor de curso de treinamento voltados para atuação prática nas áreas de leilão e é diretor de conteúdo da Academia Nacional de Direito Registral e Notarial. É com muito prazer que recebemos, né, o professor Jorge Alexandrides, uma satisfação, né? E esperamos assim que essa conversa possa ser de grande esclarecimento para o nosso público. Com certeza, doutor José, muito obrigado pelo convite que me foi formulado. É uma honra estar aqui no seu podcast, né, nessa quarta edição, que com certeza está brilhantemente sendo divulgada. Divulgar direitos é sempre muito importante. Eu acho que essa é a função precípua daquele que tem conhecimento, promover a divulgação, o esclarecimento da sociedade, para que a gente tenha realmente uma melhoria nessa sociedade de consumo que nós vivemos. Certo, professor, nós sabemos que hoje em dia existe uma proliferação, né, de telefonemas que as pessoas recebem fazendo todo tipo de cobrança. E, em geral, o público não entende muito bem que tipo de cobrança que é feita, né? Então, nós vamos falar de vários aspectos dessas cobranças, né? Tem cobranças que são legais, legítimas, e algumas que são mais ou menos ilegítimas ou então mal formuladas, né? Por exemplo, empresas que telefonam para fazer uma cobrança em nome de um banco, por exemplo. E elas, às vezes, nem sempre se identificam direito. E o que o consumidor pode fazer para se defender num caso desse, quando ele está confrontado com esse tipo de cobrança? Maravilha. Realmente o setor de cobrança de dívidas é um setor que cresce muito porque, ao mesmo passo que existem débitos, existem pessoas que são devedoras, e infelizmente isso daí é fruto da crise econômica que nós passamos frequentemente, faz com que realmente os inadimplentes sejam cobrados. Bom, mas é importante a gente ter um primeiro patamar sobre essa análise, qual seja a questão voltada à sanidade do próprio mercado. A confiabilidade na cobrança de dívidas é importante porque, quanto melhor for esse sistema de cobrança, nós também teremos um baixo custo no valor, no custo do dinheiro, né, que é o objeto do empréstimo. Então, qualquer compra que o consumidor venha a fazer, parcelada, no carnê, usando cartão de crédito ou não, nós temos outorga de crédito. E é aquela questão, você não me conhece muito bem, você vai me emprestar dinheiro, José? Você me emprestaria dinheiro? Dificilmente. Por que não? Eu sou um cara legal. Ah, mas aí tem que ter minha garantia, né? Ah, opa, olha só que importante. Então, quando a gente fala em confiança, crédito, outorga de crédito, a gente está falando do quê? Da perspectiva de pagamento. Então, é claro que todo credor espera receber o seu crédito de volta, já que ele promoveu esse empréstimo de alguma forma, naquela compra de consumo ou não. Agora, então, nós temos uma situação que é legítima a cobrança. Então, esse é um ponto de vista inicial. O credor tem todo o direito de promover a cobrança dos créditos perante aquele consumidor que é inadimplente, só que a gente tem que tomar um cuidado com a forma como isso é feita. Então, a primeira preocupação que a gente tem que ter é a forma dessa cobrança. O Código de Defesa do Consumidor traz várias proteções ao consumidor, porque reconhece que ele é a pessoa mais frágil, né? O vulnerável no mercado de consumo, naquela relação entre consumidor e fornecedor. Então, nesses atos de cobrança, o consumidor nunca pode ser exposto a ridículo, nem a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, esse é um ponto de vista inicial. É legítima a cobrança desde que não seja de forma abusiva, porque isso pode gerar indenização
ao consumidor. Agora, é claro que também nesse ato de cobrar, a informação que o credor transmite para aquele devedor é muito importante. Então, a questão de qual é a origem daquele débito, quem está efetivamente efetuando aquela cobrança, para que o consumidor saiba exatamente o que ele deve e para quem ele deve também. Porque tem uma máxima no direito que é: se você paga mal, paga duas vezes. Então você tem que pagar para a pessoa certa. Então a informação também tem que ser muito bem passada pelos credores nesse momento da cobrança. Mas a gente observa na prática que muitas empresas de cobrança, elas não passam muita informação, né? Talvez essas sejam terceirizadas ou então que compraram créditos dos bancos. Eu tenho uma experiência pessoal de uma empresa que eu tive uma empresa na época do Plano Collor, que faliu várias empresas, né? E eu tive uma empresa que ela faliu também por causa do Plano Collor. Então eu tinha uma dívida ali com o banco, essa dívida estava prescrita, e aparece uma empresa de cobrança fazendo uma cobrança de um contrato, e eu perguntei, mas que contrato é esse? E eles me deram um valor, eu perguntei, como vocês chegaram a esse valor? E vocês podem fornecer uma planilha de crédito? Então, o que o consumidor ele pode fazer quando recebe uma cobrança para verificar que aquilo é legítimo? Que ele não vai pagar para a pessoa errada, por exemplo. O professor bem disse agora que quem paga mal paga duas vezes. E uma maneira de pagar mal é pagar para quem não tem direito de receber. Quais são os cuidados, então, que o professor recomenda? Perfeito, José. Olha só, primeiro que o credor tem que se identificar sempre. Então, a identificação do credor com o seu número do CNPJ, com o seu nome social, ele deve ser promovida para aquele consumidor, para que o consumidor tenha uma segurança já de quem está buscando essa cobrança. Uma vez que pode ser uma origem duvidosa aquele valor que está sendo objeto de cobrança. Então, para que haja essa certificação quanto ao valor devido, o consumidor tem direito de exigir, sim, a origem dessa dívida, inclusive até a visualização daquele contrato originário que deu origem àquele crédito que está sendo objeto de cobrança, para verificar, dentre outras coisas, a questão da legitimidade da cobrança. Então, você trouxe duas situações que são muito importantes. Quando o credor está representado por um terceiro, que é a situação em que o credor ele contrata uma empresa de cobrança para que em seu nome realize os atos de cobrança. Então essa empresa de cobrança, ela realiza em nome do credor, um banco ou qualquer outro que seja. E aí é claro que o consumidor tem que saber quem é essa empresa de cobrança e esse vínculo existente da empresa de cobrança com o credor, demonstrando também toda a legitimidade daquela cobrança. Uma outra situação que você também pontuou é a questão da venda de créditos. Então, isso é muito comum no mercado, entre grandes fornecedores, principalmente grandes instituições bancárias, que eles não têm a aptidão de buscar cobrar lá daquele consumidor a dívida na ponta. Então, o que ele muitas vezes faz, ele cede, transfere, onerosamente, ele vende o crédito a terceiros que se legitimam como credores, ou seja, se tornam os credores. Então, é como se eu tivesse um crédito para cobrar e vendesse para você esse crédito por um valor qualquer que seja, geralmente com deságio, né, com um valor muito menor, porque já há uma inadimplência, e você se torna o credor para promover os atos de cobrança. Então, nessa situação, enquanto o consumidor não sabe que houve essa transferência, ele fica numa situação de que, para ele, o credor é aquele originário, o banco, ou nesse exemplo que eu dei, eu propriamente. E aí é claro que o consumidor precisa ser informado adequadamente de que houve essa cessão, para que ele saiba exatamente para quem pagar. E é claro que a dívida, ela é transmitida com base nas mesmas características que foram originadas. Então, aquele contrato foi cedido, um contrato de crédito, então o consumidor também tem direito a ter todas as informações a respeito daquele contrato. E essa informação, essa é uma notificação, né, que é previsto também na seção de crédito, né, no Código Civil, era de incumbência do cedente do crédito ou da empresa que está cobrando porque adquiriu o crédito? Quem que deve fazer
dar essa informação? O consumidor, ele precisa. Primeiro que para haver a validade dessa transferência do crédito, ou seja, essa cessão, o consumidor não precisa participar. Ou Não. seja, ele não precisa concordar com esta cessão de crédito. O consumidor, ele muitas vezes só fica sabendo depois da sua realização, o que é o mais comum. E também ele precisa saber que foi realizada esta cessão. Então, aqui é claro que tanto o cedente, principalmente aquele cedente, como o cessionário, eles têm essa obrigação de comunicar o consumidor para que aí sim, a partir daquele ato de comunicação, o consumidor saiba exatamente o que aconteceu com o crédito e saiba exatamente para quem ele deve pagar. Enquanto não houver essa comunicação, o consumidor, eventualmente pagando para o credor originário, para aquele que cedeu o crédito, ele está pagando certo, porque ele não tinha ciência dessa transferência. Certo, então ele não tem o poder de embargar, impedir essa transação, mas ele tem o direito de ser informado de que ela existiu. Perfeitamente. Certo, então a partir do momento que ele é informado, então ele não pode mais pagar para o cedente. Sim. Porque aí ele está pagando para a pessoa errada. E aí Exatamente. realmente isso vai É um cuidado tornar. a ser tomado, né? É um Porque cuidado as muito pessoas importante. têm uma tendência, eu vou lá no banco e acerto lá com o banco. Isso. Por isso que essa informação, ela protege o consumidor, né? Então, protege o devedor para que ele realmente pague para quem de direito tem o direito de receber. Certo, e às vezes nós verificamos também que no mercado tem cobranças que elas são feitas indiretamente, né? Não sei como eles obtêm dados de pessoas de contato, né? E ligam a pergunta, você conhece tal pessoa? E querem informação, às vezes se fala que não, e eles repetem a ligação 500 mil vezes, mudando de telefone o tempo todo, né? Então, uma pessoa que você até conhece, não tem mais o contato dela, né? E o que o consumidor pode fazer num caso desses? Olha, é uma questão muito complexa. Vou até contextualizar com uma situação que aconteceu comigo. Eu estava um dia, já algum tempo atrás, na casa da minha mãe, e aí ligaram lá na casa dela e eu atendi o telefone. E estavam querendo falar com a empregada da minha mãe. Aí eu, tudo bem e tal, quem é? Olha, eu queria falar com a Antônia. Eu falei, olha, ela não está no momento, ela não chegou ainda, ela trabalha aqui, mas não chegou. Quem tá falando? Eu falei, olha, eu sou aqui o filho do dono da casa, tal. Aí a pessoa do outro lado falou, que bom falar com você. Eu falei, eu também tô feliz em falar contigo, né? Que legal, né? Uma voz amável do outro lado. E aí ela falou assim, então, sabe o que acontece? A Antônia deixou de pagar o carnê da loja. E eu tô ligando para saber, ela tá recebendo aí o salário? Ela tá com alguma dificuldade? Eu falei, olha, qual o seu nome? Comecei a anotar os dados, né? Pedir número de protocolo daquele atendimento e tal. E aí, quando eu desliguei o telefone, né? E aí, quando a Antônia chegou, eu falei assim, olha, Antônia, vamos para a delegacia agora, né? Porque olha só que interessante a situação. Quando você realiza um ato de cobrança, você não pode gerar nenhum tipo de constrangimento, né? Não pode expor a pessoa do E devedor. expôs, E expôs contou toda a história, né? Pro não e olha só, somente o devedor tem direito a saber sobre suas dívidas. Há uma relação personalíssima aí. Então, qualquer outro terceiro, e aqui, claro que eu não sou familiar, mas qualquer familiar que seja, não tem o direito de ficar sabendo da dívida de outro, né? Salvo o caso de menor, que aí você tem a guarda dos pais, né? Alguma relação de curatela, alguma questão de vínculo, mas a relação pura e simples de parentesco não gera o direito de outra pessoa saber da sua dívida. Então, se ligar e falar com a sua esposa, tá errado, porque a sua esposa não tem o direito de saber da sua condição de devedor, ou qualquer outro parente, seu filho, tal. Então, isso faz com que a forma com que o fornecedor realizou esse ato de cobrança é uma forma abusiva, gerando, então, até mesmo, por isso que eu falei para a Antônia para a gente ir para a delegacia, para que investigação de crime, porque houve um cometimento de crime por parte do fornecedor ao colocar o consumidor numa situação constrangedora, expondo a ridículo, a um constrangimento. Isso é uma prática penal dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa situação gera direito do consumidor de ser indenizado. Outra questão que você também levantou é a questão da repetição de ligações, né? Repetição de ligações fica lá o dia inteiro. Eternamente, né? E às vezes até em horários que não são adequados, né? E também até
em momentos de lazer, de descanso, finais de semana, né? Então, você tem aqui essa recorrência de ligações, ainda que com números distintos, faz com que haja uma abusividade e também a jurisprudência tem entendido o dever de indenizar por parte do fornecedor. Olha só, não apaga a dívida, o consumidor continua sendo devedor, mas só que o fornecedor, ao realizar um ato de cobrança de forma abusiva, acaba também tendo o dever de indenizar esse consumidor, então você acaba tendo um crédito sendo gerado para o consumidor pela conduta do fornecedor. E aqui não importa se é uma empresa que representa o credor ou o próprio credor, né? Então o consumidor terá direito de ser indenizado. Mas nós temos observado na prática, né, que a maioria dos casos de defesa do consumidor, eles tramitam no juizado especial. Até por causa do valor, né, geralmente não são valores muito altos, né? Acho que 95% talvez fique assim nesse âmbito da competência do juizado especial, né, que é de até 40 salários mínimos. E então o que acontece? As indenizações, a gente tem observado na prática, nesses juizados especiais são muito baixas, né? Então parece que há uma ineficácia do CDC, embora tenha previsões de indenização, até de sanções penais, né? Existe hoje em dia um aviltamento das indenizações, né? De casos assim. Eu tive um caso de um gerente de banco, né, uma cliente minha, que ele achou que deu o troco errado para um funcionário de uma cliente, e o gerente não, o caixa de um banco. E ele foi pessoalmente lá no estabelecimento dela e começou a fazer um escândalo. Que ela tinha roubado o dinheiro, não devolveu, que ele deu o troco a mais, e foi o funcionário dela. Ele chegou, entregou o dinheiro para ela, ela pegou o dinheiro, colocou no caixa, nem olhou, porque tinha confiança completa no funcionário, né? E o que aconteceu? Fizemos um processo, o juiz descrevemos, provamos tudo, a indenização foi de R$ 1.000. Então, parece que a jurisprudência, os juízes estão assim aviltando assim a defesa do consumidor com essas indenizações assim ridículas, né? Primeiro, você tocou em alguns pontos que são muito interessantes, né? Você que está nos acompanhando aqui nesse podcast incrível que realmente busca essa divulgação de informação, de conhecimento. Você não necessariamente precisa de um advogado para buscar o seu interesse, a defesa do seu interesse no judiciário, né? O juizado especial cível, também conhecido como juizado de pequenas causas, ele tem uma viabilidade de acesso à justiça muito grande. Causas de até 20 salários mínimos independem da contratação de advogado. E a competência do juizado é até 40 salários mínimos de valor da ação. E realmente, o direito do consumidor, pelos valores envolvidos, ele tem grande vazão de tutela, de defesa dos interesses nos juizados, né? Principalmente nessa faixa de até 20 salários mínimos. A gente pode falar que certamente mais de 90% das ações perante o juizado especial cível, elas são relações de consumo. Agora, é claro que a partir do momento que é identificado, como nesse exemplo que você trouxe, que houve uma forma abusiva de cobrança, e aqui você tem dois fatores, até a questão de não ser devido o valor, né, porque havia dúvida aí até se teria direito a cobrar alguma coisa, porque havia dúvida com relação a se houve ou não o troco indevido promovido, mas o ponto central aqui é a forma com que houve a realização dessa cobrança, ou seja, indo lá, fazendo um escândalo dentro de um estabelecimento, E na frente dos clientes, da né? frente dos clientes, quer dizer, colocando uma situação vexatória, né, expondo realmente a ridículo e um constrangimento indevido. Então aqui nós temos uma ilegalidade, tanto do âmbito civil, para gerar indenização, como também, como eu havia dito, no âmbito penal, até para essa persecução criminal. Mas é claro que quando a gente pensa em reparação de danos, né, o Código de Defesa do Consumidor prima pela efetiva reparação de danos. Agora, o que é efetivo? Né? Efetivo é pleno, é total, é integral, ou seja, aquele abalo, e aqui a gente está falando de um dano extrapatrimonial, porque ofendeu a honra, a imagem, né, daquela pessoa perante a sociedade e propriamente com relação a ele mesmo, faz com que como que a gente mede essa indenização? Há um complicador muito grande, porque
cada um de nós somos diferentes, nós temos as nossas particularidades. A dor que eu sinto não é a mesma dor que você sente ou que você sente, então cada um tem um reflexo. A jurisprudência, ela tenta acomodar de uma certa forma, parametrizando algumas indenizações. E quando a gente pensa nos juizados, realmente a gente tem um parâmetro um pouco menor de valor de indenização do que na justiça comum, onde é necessário ter advogado para ingressar com a ação, onde o processo e o procedimento são diferentes, né? Existe uma diferença até na questão de tempo com relação à resolução de conflitos para fins de fixar essa reparação de danos. Agora, é claro que sempre vai haver uma análise do caso concreto, à luz das provas, e o julgador ele vai ter, com base na sua experiência, com base nas suas convicções, o estabelecimento desse valor. E quer seja no juizado com uma sentença, quer seja na ação que tramita pela justiça comum, você tem a sede recursal para que aí possa eventualmente discutir eventual ou valor muito baixo de indenização ou até mesmo um valor discrepante muito alto, né? Claro que aí no juizado, para fim de recursos, precisa haver a contratação de um advogado, caso a ação tenha lá menos de 20 salários mínimos, aí é obrigatório ter a contratação de um advogado. E infelizmente, nesse caso aí, houve o recurso e a sentença foi mantida. Isso que é o pior, né? Bom, vamos aqui para um outro tópico que acho que é interessante também. É sobre a questão da dívida prescrita, né? Hoje é muito comum recebermos cobranças assim. As pessoas já tiveram algum problema no passado, nem sempre é por má fé, má vontade. Às vezes circunstâncias da vida, né? Que fizeram a pessoa incorrer em algum débito e não conseguiu saldar, né? Aconteceu isso durante a época do Plano Collor, começo do Plano Real, muitas empresas falindo, né? E hoje muitas empresas ou donos de empresas recebem ainda cobranças daquela época, né? Que são dívidas prescritas, né? Então é legal cobrar esse tipo de dívida. Talvez aí tenha a questão da prescrição, da decadência e como que o judiciário está entendendo isso. A posição atual do judiciário, que eu lembro que em uma época se até admitiu o protesto de um título, né? Já prescrito, de mais de 5 anos. Mas houve alguns recursos. Como que está essa questão? Essa questão é uma questão polêmica, né? Não é uma questão que a gente possa dar uma resposta objetiva, certa e falar assim, não, é assim que está funcionando, né? Até porque a gente sabe que o judiciário, ele muitas vezes tem posicionamentos que se alternam durante o tempo. Bom, primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, vamos destrinchar essa questão em alguns aspectos. Primeiro, quando se fala em prescrição, acho que é importante a gente esclarecer o que é a prescrição, né? É um termo muito técnico, jurídico, é aquele juridiquês que muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas até a ouvir pela prática, mas não sabem exatamente o que é. A prescrição ela está relacionada com a pretensão. O que é isso? O direito de alguém buscar o judiciário para buscar a salvaguarda de um direito, de uma pretensão que ela entende ter. Então, fazer um pedido perante o judiciário. Então, a prescrição é um prazo que a lei estabelece, de acordo com vários critérios, né? Nós temos vários prazos prescricionais na nossa legislação, em que o titular pode buscar a pretensão no judiciário. Bom, uma vez que ocorreu a prescrição, ou seja, passou esse período de tempo, e o tempo é muito importante na nossa vida, né? Para tudo, né? O tempo aqui, ele pacifica a sociedade, estabiliza as relações sociais, fazendo com que, se ocorreu a prescrição, essa cobrança não pode ser promovida perante o judiciário, porque a pretensão ela foi aniquilada, ela foi aqui retirada daquele credor. Então ele não pode se socorrer do judiciário. Então essa é a prescrição. Mas isso não significa que ele não seja credor ainda. Opa, mas espera aí, se ele não é credor, o que aconteceu? Aquela obrigação de pagar, que a gente chama de obrigação jurídica, com a prescrição ocorrida, ela vira uma obrigação natural. Ou seja, ela continua a existir, só que ela não pode ser exigida perante o judiciário, mas ela tem um aspecto moral. Eu continuo sendo devedor. Então, peraí, eu tenho uma situação que, por conta dessa análise, a cobrança extrajudicial, direcionada diretamente apenas para o consumidor ou aquele devedor, ela tem viés de ser aceita. Por quê?
porque ela não gera divulgação de informações a terceiros, não está sendo promovida perante o judiciário porque houve a prescrição, e ela se limita na relação credor-devedor. Então, quer seja por um telefonema, quer seja por uma correspondência, ou até mais modernamente, por plataformas de negociação que nós temos. Então, vou dar o exemplo aqui do Serasa Limpa Nome, que é justamente um mecanismo criado para cobrança de débitos. Mas que olha só que interessante, apenas o devedor e o credor têm conhecimento e mantêm relação nessa plataforma. Ou seja, eu terceiro, não fico sabendo se você, José, tem uma dívida perante uma determinada empresa, um determinado fornecedor, para fins de eu reputá-lo como um devedor para uma análise de crédito. Né? Então aqui a gente tem que diferenciar as plataformas que são negociais das plataformas que são negativadoras, onde aí sim eu vou ter a negativação do nome daquele devedor perante terceiros. Aí essa interpretação de que perante terceiros a informação da dívida prescrita, ela pode gerar, então, um direito à indenização, porque é uma forma que vai extrapolar o limite da cobrança por parte do fornecedor. Então, aqui a gente tem uma situação de análise muito casuística, né? Muito naquela situação concreta, para verificar qual foi a amplitude dessa cobrança com vistas a gerar ou não direito à indenização pela validade ou não dessa cobrança. Então, a perspectiva da jurisprudência está sendo no sentido de que cobrar por essas plataformas que a relação é direta entre consumidor e fornecedor, ou aquela relação direta de ligação ou cartas, notificações, correspondências para o consumidor, uma parte da jurisprudência entende como válidas, mesmo com dívidas prescritas. Por quê? Porque não gera situação da informação ir para terceiros. Então, não interfere no crédito, na outorga de crédito ao consumidor. Contudo, existe uma outra visão também da jurisprudência que fala, olha, o consumidor não pode ser cobrado indefinidamente. O consumidor tem que ter aquela paz de que, uma vez prescrito, eu não posso mais ser incomodado com relação a uma dívida que já foi prescrita. Então, também existe uma parte da jurisprudência que entende que é indevida essa forma de cobrança. E, como não houve reflexo para terceiros, não seria devida a indenização nesse caso, apenas o cancelamento da cobrança, daquela forma de cobrança. Então, a gente não tem uma resposta para dar de forma certeira. Eu, particularmente, entendo que, uma vez prescrita a obrigação, não pode haver atos de cobrança judiciais, aí é claramente judicial, e extrajudicial também não, ainda que se limite à relação entre consumidor e credor. E no caso do protesto do título, é um caso que acho que até na primeira hipótese ficaria excluído, porque o protesto ele gera uma publicidade, né? Ele é público para terceiros. Sim. Então seria um caso de que não se poderia mais praticar essa cobrança mediante protesto, né? Sim. Aliás, até vale aqui um corte interessante. Por que a gente tem esses sistemas de proteção ao crédito? Né? Por que a gente tem essas situações de negativar o nome, ou até mesmo o cadastro positivo? Por que serve? A gente começou a conversa eu pedindo dinheiro emprestado para você, né, José? E você fala assim, não te conheço, não vou te emprestar, né? Ou você já mudou de ideia, vai me emprestar dinheiro agora? Vou levantar um cadastro. Né? Olha lá, vai levantar minha capivara, né? Vai levantar tudo que eu tenho. Você vai me pagar direitinho. Então, olha só, o que acontece? O custo do dinheiro no mercado de consumo, ele vai ser maior ou menor dependendo dessa segurança. Quanto melhor for a segurança do credor em receber, por conta de garantias ou dessas análises que são feitas, menor vai ser o custo do dinheiro. Agora, quanto menos segurança o credor tiver, maior o custo do dinheiro. Então, os cartórios de protesto, os bancos de dados de negativações, como a Serasa, propriamente o SCPC, né, fazem com que o credor, ao consultar essas informações e veja que eu tenho o nome limpo, fala, ele não é um mau pagador. Isso significa que eu tenho menos risco de me tornar inadimplente. Porque se eu já sou um mau pagador, se eu já sou inadimplente, eu já tenho um risco muito maior de ser devedor. O que vai interferir, ou você não vai me emprestar o dinheiro, ou vai me emprestar o dinheiro com um valor mais caro. Então,
é importante esse cenário dentro da nossa sociedade de controle de outorga de crédito, porque senão ia ter que tratar todo mundo igual, né? O bom e o mal pagador estariam no mesmo celeiro, né? E aí a gente teria que cobrar um custo muito grande pelo dinheiro. Então isso faz com que o custo do dinheiro seja mais barato. E o protesto, como você bem identificou, ele torna pública aquela informação para qualquer pessoa. E isso faz com que, realmente, diante disso, qualquer um vai poder consultar se aquela pessoa tem ou não um protesto, e isso vai ser uma pecha negativa com vistas a, eventualmente, ter ou o indeferimento, né, a negativa de uma outorga de crédito ou um custo muito maior para que esse dinheiro seja emprestado. Certo, e no caso assim da restrição interna, né? Muitos bancos trabalham com restrição interna. A pessoa vai lá pedir um crédito, aí aparece, não, você ficou devendo há 15 anos atrás, X, né? E essa restrição interna, ela é legal, o banco pode se recusar, assim que o CDC diz que nas mesmas condições gerais do mercado, o fornecedor tem que fornecer o produto ou serviço, nas condições gerais que ele coloca a proposta para o mercado em geral. Então, isso se confronta com o caso da restrição interna. A pessoa vai lá, ela está com o nome limpo, não está no SPC, não tem título protestado, vai lá pedir o empréstimo na taxa de juros corrente, mas aí o gerente chega, ó, não posso te emprestar porque tem uma restrição interna. Essa restrição interna é legal? Olha, José, vamos pensar assim, você acredita em segundas chances? Eu pessoalmente acredito, mas tem que ver se a pessoa se arrependeu, né? Não não adianta dar segunda chance. Não é simples essa situação, né? Mas olha só, vamos pensar o seguinte: por que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu o prazo de informações negativas ser no máximo de 5 anos, né? A partir do momento que a dívida é vencida? Justamente para que haja, num decorrer do tempo, a retomada do crédito para aquela pessoa. Ou seja, é como se ela fosse perdoada daquela dívida. Não, olha só, até deixa eu mudar aqui as palavras para não confundir o nosso aqui telespectador, né? Nós temos a situação de que a dívida ela tem o prazo prescricional que pode variar de acordo com a origem da dívida. Então, nós temos prescrições que são menores que 5 anos e prescrições que são maiores que 5 anos. A máxima prescrição é de 10 anos. Só que para inserir os débitos nos cadastros negativos, o prazo máximo é de 5 anos, ou se a prescrição for menor, né, ocorrer antes. 5 anos a contar da dívida nascida, ou seja, vencida e não paga, começa a correr os 5 anos. Passado esses 5 anos, né, você tem a situação de que aquele cadastro, aquele apontamento negativo, ele vai ser retirado. Então, qualquer consulta que seja feita, ainda que a dívida não tenha sido paga, aquela pessoa está com o nome limpo novamente. E por que isso? Ela foi restabelecida numa posição de poder ter crédito. Então, sob esse viés, e aplicando para a restrição interna, né, nós teríamos a possibilidade de obter o mesmo raciocínio. Ora, se para o efeito da sociedade, aquela pessoa se restabeleceu após os 5 anos de negativação, ou seja, ela tem o direito a buscar crédito no mercado, porque dentro daquela instituição que ele mantém vínculo, ela não poderia também. Então, esse é um questionamento que se faz. O outro questionamento é realmente de que, se a relação não foi boa com aquela instituição bancária, se houve realmente aquele débito, será que também o credor, numa análise de crédito interna que não gera nenhum reflexo para fora, será que isso não seria legítimo da instituição financeira fazer com que haja a negativa de crédito mesmo após esses 5 anos, mesmo após esse período de tempo de restabelecimento? Ou seja, pode manter uma negativa por mais tempo, desde que haja uma restrição interna? Essa é uma discussão que é muito complexa, até pela situação que eu estou colocando aqui, né? Então, você tem, do mesmo lado, o direito do credor em promover a outorga de crédito dentro da sua análise, inclusive com as restrições internas que ele possui, e de outro lado, o direito do consumidor que busca protegê-lo, fazendo com que ele se coloque novamente no mercado de consumo. E a gente tem que pensar o seguinte, o crédito hoje é essencial. Nós não vivemos sem crédito no mercado de consumo. E isso
para o consumidor, é uma questão de atendimento até de necessidades básicas, essenciais, né? Nós não estamos falando simplesmente de compra de um carro que pode ser um item mais de luxo, né? Um item que não seja Se imprescindível. for um carro de luxo, que um carro comum Sim, hoje é até mas necessidade, então né? você tem situações de análise de consumo que você precisa consumir, né? Hoje o cartão de crédito ele está impregnado na nossa sociedade, então a gente precisa de crédito, né? Os carnês, as compras parceladas, muitas vezes o consumidor não acessaria o consumo se não fosse a possibilidade de obter crédito. Então, justamente para isso, a construção da dignidade da pessoa humana, a inserção do consumidor no mercado de consumo, a proteção do consumidor faz com que realmente, quanto ao crédito, o sistema que o CDC já traz de 5 anos no máximo de negativação é um sistema que vem bem funcionando para vir a afastar essas restrições internas. Falando na negativação, né? O Serasa ele tem hoje uma atuação dúplice, né? Ele é uma plataforma de cobrança, negativação e também tem essa plataforma negocial, né? Mas muitas vezes as pessoas recebem aqueles avisos de que seu nome será negativado, né? Por dívidas indevidas. Então, quando isso acontece, existe responsabilidade apenas da empresa que é a suposta detentora do crédito ou o Serasa também tem uma responsabilidade solidária ou subsidiária nesse caso? Tá. Bom, olha só, a Serasa e outros arquivistas, né, de informações, eles não fazem a análise, a checagem, a validação da dívida, né? Ou seja, eles são informadores, né? Eles arquivam a informação que é transmitida pelo credor. Então, a validade desta informação é de responsabilidade de quem? Daquele que manda apontar nos cadastros de proteção ao crédito. Então, no caso, a empresa credora, ela fala, olha, negativa o José aqui para mim. Por quê? Porque ele tem essa dívida aqui, oriunda, por exemplo, do aluguel de um carro que ele não pagou. Mas espera aí, você deve isso mesmo? Não, não deve. A Serasa ela não vai checar essa informação. Ela trabalha com aquilo que lhe foi fornecido. O que acontece é que você tem a responsabilidade pela qualidade da informação daquele credor que mandou apontar o crédito no cadastro de restrição ao crédito, como a Serasa, o SCPC. Então, é ela que deve ser demandada para fins de ter o reconhecimento do que a gente chama de inegibilidade da dívida. O que é isso? O judiciário fala o seguinte, ó, reconheço que não há dívida a ser paga. É uma declaração do judiciário falando, ó, não há que se pagar nada. Por quê? Porque não tem origem, não tem lastro, né? Não tem motivação para essa dívida. E também para fins de indenização. Agora, o que é muito comum nesse tipo de ação, José, quer seja no juizado especial civil, então você que vai lá sem advogado no juizado e pode falar assim, olha, eu estou sendo cobrado por uma dívida que não existe, não é minha, tal, e eu fui aqui estou sendo ameaçado ou fui informado que meu nome será negativado, você tem a possibilidade de obter uma liminar, né, em sede de tutela antecipada, ou seja, o juiz vai falar o seguinte, ó, vamos intimar a Serasa para que não faça esse apontamento, não faça essa negativação. Por quê? Porque existe a discussão sobre a validade dessa dívida. Então, nesse ponto, a Serasa ela vai obedecer à ordem judicial para que justamente não haja a divulgação da informação, porque existe essa dúvida levada a um processo. Perfeito? Então, agora, a questão de indenização, ela é propriamente daquele que é o credor que manda apontar essa dívida, que é uma dívida inexistente no caso. Mas a Serasa ela não tem um dever objetivo de requerer do cliente dela, que é um cliente, né? Que ele comprove, através que houve um contrato, pelo menos, não tem um mínimo de due diligence, né? Para que ela possa enviar uma notificação? Aqui, José, a gente está falando de um mercado de milhões de pessoas, né? Então, pensa no volume de tráfego de informações, né, sendo promovida, que geraria uma demanda de análise também custosa, porque olha só, sempre que você aumenta custos,
você está aumentando o custo para o consumidor lá na ponta final. Porque se o fornecedor tiver mais custo nesses atos de cobrança, ele vai repassar na atividade dele, né? Então, é uma questão complexa. Confesso a você que é uma questão complexa, porque você vai ter a boa-fé sendo presumida, como a boa-fé sempre é presumida, e você vai ter o sistema que vai corrigir falhas. Que falhas são essas? Como você bem destacou nesse exemplo, um apontamento indevido. E qual é o sistema de correção? Você tem a negativação sendo retirada ou obstada de ser feita e também tem a indenização. Então, o fato do credor, né, ou suposto credor de uma dívida, saber que não pode fazer e mesmo assim fazer, né, ou seja, não existe essa dívida, vai lá e criou-se essa dívida e foi apontado. Vou até dar um exemplo concreto aqui que eu estava esperando para a gente gravar e aí um amigo meu mandou uma mensagem falando que o nome dele foi negativado. E estava desesperado, porque eu nunca tive meu nome negativado, né? Que absurdo, tava pistola, né? E aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Olha, eu tenho um contrato na minha pessoa jurídica e fui negativado na minha pessoa física por aquele contrato. Então houve um equívoco da empresa credora. Uma desconsideração extrajudicial. Pô, totalmente às avessas aqui do que é legítimo ser feito. Então, vamos cobrar? Vamos. Em vez de cobrar no CNPJ, né? Cobrou o CPF e aí foi negativado o CPF, né? Se fosse no CNPJ, a dívida é legítima, é devida, tal, mas foi o que na pessoa física. E a pessoa física é distinta da empresa, né? São pessoas diferentes. Então ele está tendo uma negativação indevida, porque ele não deve, ele pessoa física, ele deve como pessoa jurídica. Então isso faz com que o sistema vai fazer com que ele tenha direito a ser retirado aquele apontamento negativo e ter direito a uma indenização por conta disso. Então, há uma autorregulamentação, assim vamos dizer, por conta até da boa-fé e das formas com que a gente tem de reprimir as situações indevidas que vão acontecer. Por isso que acaba sendo diminutas essas ocorrências. E se ocorrerem, o sistema do judiciário vai estar pronto para poder, quer seja no âmbito do juizado especial civil ou na justiça comum, promover a reparação. Boa tarde, sou o Heitor, de Diadema. Queria saber mais ou menos quanto tempo que o banco pode deixar o nome da pessoa restrito interna. Oi, Heitor, tudo bem? Olha só, sua pergunta é muito interessante e realmente atinge muitas pessoas. Quando a gente pensa nessa questão da restrição interna, nós temos um parâmetro a ser analisado que vai fazer com que a gente não tenha uma resposta certa para te dar, absoluta para te dar. Porque existe a interpretação de que seriam apenas 5 anos, à luz do que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece, ou como essa informação interna ela não é propagada, não é transmitida a terceiros, ela não sofreria esse limite temporal, perfeito? Só que o que você tem que ter aqui é o seguinte. Primeiro, se você tem uma situação daquela restrição interna ser transmitida para terceiros, aí você acaba tendo objetivamente esse limite temporal de 5 anos, que se infringido pode gerar o direito à retirada daquela informação, bem como uma indenização. Agora, se ela é só uma restrição interna da instituição bancária, você pode ter aí não o direito a uma indenização, mas a busca pela discussão da retirada dessa restrição interna, para que você não fique eternamente com esse peso de ser um devedor. Sou o Paulo, de Poção de Pedra, Maranhão. Eu queria saber se é legal essas empresas que ficam ligando, cobrando dívida há mais de 5 anos. Bom, Paulo, olha só, a sua questão também é muito interessante de ser analisada. 5 anos é o prazo máximo que o nome do consumidor pode ficar negativado nos cadastros de proteção ao crédito. Ou seja, pode ter informações negativas para a sociedade como um todo, para análise de crédito. Isso não significa necessariamente que houve a prescrição da cobrança da sua dívida. Então, dependendo da origem da sua dívida, pode ser que haja já tenha ocorrido a prescrição, e aí você tem uma obrigação natural, ou pode ser ainda que não haja a prescrição. Perfeito?
Pois bem, quando você tem essa comunicação sendo feita direta entre consumidor e fornecedor para fins de cobrança, você tem uma parte da jurisprudência aceitando como legítima, como lícita essa cobrança, para fins de fazer com que você realize o pagamento, sempre tendo informações concretas sobre a origem da dívida, sobre valores, até para verificar toda a regularidade, tá certo? E você tem aqui, se já houve a prescrição, você não tem a obrigação jurídica de pagar, mas você pagando, você não vai ter direito a ter de volta esse dinheiro, porque é uma obrigação natural que foi satisfeita. Meu nome é Janaína, de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de saber se uma empresa faz cobrança de uma dívida de banco, como eu posso saber se ela tem autorização para estar cobrando essa dívida? Janaína, tudo bem? Olha só, quando você pensa em cobrança de dívidas por terceiros, sempre o consumidor tem direito de saber a origem dessa cobrança. Então, em qualquer material, qualquer comunicação, quer seja por telefone, quer seja por e-mail, quer seja por correspondência, o fornecedor precisa se identificar. E se essa empresa terceira, ela representa o credor, você tem que também ter acesso à informação de qual motivo que ela representa. Ou seja, pode ser que essa empresa terceirizada tenha sido contratada pelo banco, por exemplo, para cobrar em seu nome. Então, é a empresa que cobra em nome daquela instituição financeira. Ou pode ter ocorrido a situação da chamada cessão de crédito. Ou seja, pode ser que o credor originário, aquele que você devia inicialmente, vendeu o crédito, cedeu para um terceiro. E esse terceiro está fazendo a cobrança. Nessa hipótese, você também precisa ter informação com relação a essa cessão ocorrida. Para quê? Para saber exatamente para quem deve pagar, porque se você pagar para a pessoa errada, você terá que pagar novamente. Então, tome cuidado, levante essas informações e você tem direito, sim, de exigir essas informações daquele que está buscando a cobrança de dívidas. Esclarecedoras suas palavras, né? E eu estou vendo aqui no seu currículo que o professor também é leiloeiro, né? Oficial do Estado de São Paulo. É um assunto interessante que o leilão, hoje em dia, é uma forma assim, de baratear custo de compra, né? Se compram coisas muito mais baratas em leilão. E não são todas as pessoas que estão acostumadas a usar esse método, né? Então, vai ficar aqui o convite para que numa próxima ocasião possamos falar sobre esse assunto, para que as pessoas conheçam mais como funciona, as obrigações, até a parte burocrática, né, para fazer o levantamento do bem. Então já fica aqui um convite também. Ah, perfeito. Realmente, olha só, aquisição de bens em leilão, e aqui quer sejam bens móveis, né, carros, motos, ou quer seja bens imóveis, tem uma grande segurança jurídica e também um benefício muito interessante, que é o valor que se paga, né? Em regra, em torno de 50% do valor de mercado você tem oportunidades em leilões, né? Então, é um papo bem interessante aqui para a gente poder... E vamos marcar, né? Então, queremos agradecer ao professor Jorge Alexandrides, né? Ele também leciona na Direito de São Bernardo, né? E foi uma conversa muito esclarecedora e a gente espera recebê-lo mais e mais vezes aqui, né? Foi tudo assim, muito, muito fácil para as pessoas entenderem que o nosso programa é para o público em geral e também, é claro, para estudantes de direito e advogados, né? Que podem se beneficiar do conhecimento que os nossos entrevistados estão trazendo para nós. Então, professor, eu queria saber, quem quiser fazer contato com o professor sobre esse assunto, até o assunto de leilão também, se informar mais, qual seria o seu melhor contato? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, pelo convite que me foi formulado. Espero ter atingido o objetivo do podcast, que é levar conhecimento a você. Também quero deixar registrado meu agradecimento às minhas colegas assistentes, né? A Lívia, a Suelen e a Sabrina, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, que me ajudam sempre nessa questão didática, né? Acadêmica, muito importante, promissoras advogadas aqui que estão aqui com a gente. E também, é claro, deixar o meu contato.
obrigado por dar esse espaço. Você pode saber mais sobre mim, sobre leilões, nas minhas mídias sociais. Então, meu Instagram é @gbalexandrides. E também eu tenho um site de leilões que é o www.alexandridesleilões.com.br. Lá você vai poder ter contato comigo e saber muito mais sobre esse universo interessante que são os leilões. Então, obrigado, professor. Muito obrigado. Bom, então nós encerramos aqui essa nossa quarta entrevista, nesse nosso quarto podcast. Esperamos que vocês tenham gostado, esclarecido suas dúvidas e pedimos que não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber notificações de outros programas e também deixar aí o like, né? Para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Até mais!